E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre análise do preço, aprende mais como operar o gráfico, aprende como analisar o gráfico. Então vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, vai deixando o seu like. Eu procuro trazer aqui conteúdos gratuitos onde você pode se aprofundar em análise gráfica, com super dicas para que você aprenda como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer hoje. Hoje é sábado, dia de OTC, vamos abrir aqui o ativo. O USD-ZAR é o primeiro ativo que eu abro e aparece aqui. Vemos ele trabalhando aqui nessa região. Tem o porquê dele fazer uma movimentação como essa aqui? Praticamente não tem, né? Então ele vai continuar fazendo uma queda aqui para buscar essa região. É o que ele me mostra aqui, me apresenta. E depois eu vou, a hora que fechar a operação, eu mostro e falo o porquê para você. Enquanto isso eu vou traçando uma linha para te mostrar. Se aqui é uma região de oferta, né? Aqui não é uma região de oferta, é uma região de resistência que o gráfico está trabalhando nessa região, não é? Não é assim que funciona? Não é assim que você aprendeu? Eu vou entrar com mais duas taxas, ele me jogou o preço lá embaixo, não tem problema, vai dar tudo bom, porque eu estou a favor do movimento. Se aqui é uma região de oferta e aqui é uma região de demanda, eu já sei o que o preço quer fazer. Eu já sei o caminho do preço. Eu já sei o porquê que ele está trabalhando travado ali naquela região. Eu já sei o meio do caminho, eu já sei o ponto de equilíbrio, eu já sei a região de desequilíbrio. Então, para eu operar um suporte de resistência, aprenda a operar tendência. Tá lá, fechou perfeito. Eu ainda entrei com mais duas taxas, eu entrei com as duas taxas aqui, e elas vieram computar aqui embaixo, porque eu demorei, mas sem problemas. Olha só, essa região aqui é o ponto de equilíbrio do gráfico. Então, se eu tenho aqui região de oferta e região de demanda, eu tenho ponto de equilíbrio. Eu já sei o que o gráfico está fazendo, dentro de todo um contexto. Claro, né? Eu analisei só essa região? Claro que não. Esses dias um aluno perguntou para mim aqui do YouTube, falou assim, Cadu, você vai analisar sempre, eu vejo que você sempre abre o gráfico e depois você se aproxima para fazer a sua entrada. Aí ele falou assim, você vê tudo como o mesmo movimento? Sim, eu faço a abertura do gráfico para ver o gráfico de análise e aproximo para ver o gráfico de execução. Porém, tudo que está de uma forma ampla no gráfico, eu tenho que traduzir para uma forma micro no gráfico. E aí fazer a minha entrada, como aqui. Aqui eu tinha uma entrada de venda. Se ele vai buscar o ponto de liquidez, é uma outra história, mas nesse exato momento eu tinha que comprar. No fim ele já corrigiu e veio buscar aqui, Ótimo, tranquilo. O importante é saber no movimento correto ali, como aqui nós precisamos de apenas alguns pips, é entender o que o gráfico quer fazer naquela região de forma correta. Entendendo o que ele quer fazer naquela região de forma correta, nós temos uma entrada saudável. Então, para você aprender a operar, por exemplo, um suporte e resistência, você tem que saber como operar a tendência. Aprenda como analisar uma tendência para saber operar suporte e resistência de forma correta. Sabia disso? Não tem como você operar a tendência e operar suporte e resistência de forma como se elas não tivessem uma ligação entre elas, essas técnicas. Não. Para você saber operar um suporte e resistência, você tem que saber analisar uma tendência. Porque você tem que entender a forma como a tendência se desenvolve para entender como o suporte e resistência está trabalhando no gráfico. Entendeu? É assim, é exatamente assim, como aqui, o gráfico já está dando uma outra oportunidade aqui para entrada aqui nessa região, O USD-ZAR, ele já está dando uma outra entrada. Por quê? Olha só, o gráfico faz esse movimento com ele, tá vendo? O gráfico está aqui, fazendo esse movimento com ele. Eu posso duplicar essa linha e vou fazer o quê? Ele está fazendo uma mesma movimentação aqui nessa região. O que ele tem trabalhando aqui? Ele tem essas regiões travando ele tem regiões aqui travando ele está próximo a uma região
que ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer uma correção ali naquela região. E por isso que eu já fiz a minha entrada ali, ó. Justamente aqui nessa região. Ele já pode fazer um trabalho de correção. Ele tem tanto aquele ponto ali, como esse ponto um pouco acima. Cadu, como é que você sabe que ali é um ponto de correção? Porque eu estou trabalhando tendência. Eu estou analisando a tendência juntamente com o suporte e resistência. Entenda uma coisa. Você quer aprender como que funciona o suporte e resistência? Aprenda a analisar tendência. Você quer operar tendência? Aprenda como funciona o suporte e resistência. Uma coisa está ligada a outra. Uma região está ligada a outra. Elas trabalham em contexto gráfico. Elas trabalham em um mesmo movimento a um mesmo favor. Então, se você entende esse contexto, você vai saber analisar o gráfico. Tá lá, ó, entrada perfeita no mesmo ativo. O que eu fiz? Olha aqui, marquei regiões de tendência, marquei regiões de suporte e resistência e fiz a minha entrada. É claro que este movimento aqui, eu fiz as marcações para você ver onde eu fiz as minhas marcações, porém, contudo, todavia, eu estou vendo todo um contexto gráfico para fazer a minha entrada. Não é simplesmente eu marquei minha linha, vou lá e entro. Eu só entrei porque tem um contexto gráfico nessa entrada aqui. Assim como aqui, ó, o SDZAR. Essa entrada aqui de queda é porque tem um contexto gráfico. Então, praticamente aí 4-0 em poucos minutos, mais de $200 em poucos minutos trabalhando no OTC. Você é capaz de fazer isso? Sim, desde que você entenda que se uma tendência ela trabalha de forma diagonal, para cima ou para baixo, e o suporte e resistência vai trabalhando entre esses caminhos, juntamente com a forma da tendência a trabalhar, você não pode operar um suporte e resistência sem entender como que as tendências estão trabalhando. Você não pode operar uma tendência sem entender o caminho do suporte e resistência entre as tendências. Então uma coisa liga a outra. Tudo isso está dentro de um contexto gráfico. Tudo isso está dentro de um contexto gráfico. E isso que, na hora de você fazer a entrada também, você vai procurar o quê? Padrões de entrada. Por exemplo, padrões de entrada de fim de tendência, padrões de entrada de fim de tendência, padrões de entrada de fim de tendência. Isso eu estou falando como se a queda tivesse de queda, né? Padrões de entrada de fim de tendência. Você vai ter que procurar padrões de vela, onde faz com que você tenha um aval para fazer a sua entrada. Se aqui em OTC tivesse o volume financeiro, melhor ainda. Nós aliaríamos o volume financeiro juntamente com o padrão de vela, coisa que aqui não tem, mas não há problema nenhum. Então, também, ó, baixe aqui este book inteiramente grátis. São 36 páginas de estudos para você se aplicar e aprender sobre padrões de vela ou padrão de vela para sua entrada. É fácil baixar. Basta ir aí no meu canal do Telegram, que está no banner do canal do YouTube ou no link da descrição. Você vai clicar em mensagem fixada, vai abrir os links para download, aí você escolhe qual link você quer. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos e as aulas do YouTube. Como aqui o Lucas, ó, bora lá, segue o plano 3-1, mão baixa hoje porque o mar não está para peixe, né? Isso foi de sexta para hoje, fechamento de semana com começo de semana. Esse aqui é o Alan Ferreira, ó. Boa noite, professor. Eu antes corria de OTC, agora é mais tranquilo depois que fiz seu treinamento. Olha lá, entrada perfeita, trabalhando pesado aqui o Alan. Aqui nós vemos também outro aluno, ó. Essas foi a entrada em dólar, contando por taxa na mesma entrada, deu 16-2 em OTC. Mas se for contar por entrada, foi 4-1. Ah, entendi, ele foi dividindo as taxas, né? Foi 4-1, se somar por taxas, 16-2. Ótimo, perfeito, aluno. Então você vai ver resultados dos alunos, ó, você vai ver aqui link das aulas do YouTube. Olha que interessante esse testemunho do aluno aqui, ó. Boa tarde, mestre. Que semana passada, semana abençoada. Depois de uma semana passada em que tive muito loss, parei o fim de semana inteiro para estudar. E vi fazer isso nesse também. Consegui sair da semana positivo todos os dias, tudo dentro de gerenciamento. Não tomei stop nenhum dia. Muito obrigado por nos compartilhar seu grande conhecimento. Minha sorte foi que eu conheci o seu curso antes de cair em charlatanismo. Agradeço e tenha um bom fim de semana. Isso aqui, se não me engano,
se não me engano é o Pedro. Eu sempre falo para todo mundo, né? O loss é exceção. Então se você tomou um loss excessivo, acima do normal, não conseguiu sair positivo como você sempre sai, tem alguma coisa errada. Você tem que rever o que você está aplicando. É só voltar para as aulas, fazer a manutenção. E olha que interessante, ó. Ele fala que parou o fim de semana para estudar e depois saiu positivo. Ou seja, é só corrigir. Por isso que eu ensino a fazer o diário de trading, né? Quem está no treinamento sabe. Essa aqui é a Roberta, ó, 4-2 no OTC também saindo muito positivo. Esse aqui é o Matheus, ó, dia finalizado, graças a Deus, lucro de 702 na conta dólar e 300 na conta real. Na real, detalhe, foi 10-2. Olha o histórico que lindo, muito lindo mesmo, Matheus. E ele deixa aqui um recado para você, ó, que está chegando agora nesse mercado, quer conhecer. Melhor decisão é não desfocar, é focar só em um conteúdo como você mesmo fala no módulo sobre controle emocional. Que por detalhe, passei direto quando comprei o curso. Pela mentalidade estragada pelos youtubers traders, que nos fazem buscar sempre uma estratégia e não procurar entender o que é o mercado. Hoje, foco só no conteúdo e faça a manutenção do que aprendi. Olha só, o Matheus falando a mesma coisa que o Pedro fez. Manutenção no que aprendeu, foco nos estudos sobre análise gráfica, entender o modelo de análise técnica. É isso que você tem que fazer. Então você pode ver os outros alunos aqui, ó, de R$60 dobrei meu capital, ó, olha os resultados dos alunos. Os alunos postam 8-2 aqui, uma semana de curso, antes do curso eu tomava mais loss do que gain. Dá uma olhada, aluno, ó, uma semana de curso, ó, as entradas dele, R$45, 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 8-2, uma semana que ele está no treinamento. Aqui é o Wagner, ó, 14-1, Wagner. Boa tarde, professor. 14-1, aí ele manda seus resultados. Esse aqui é o João, se não me falha a memória, eu lembro que ele mandou um vídeo. Então, gente, tem tanta aula aqui, tem tanta coisa aqui, tanto resultados de alunos, ó, saem positivo de R$40 para 260. Isso tá ótimo para quem está ainda 60% do treinamento só. Ou seja, nem estudou todo o conteúdo, tem muita coisa para ser visto ainda. Então entra aqui no canal do Telegram, baixa seu e-book, aprenda com os alunos. Tem alguma dúvida quanto à técnica, a operar, como saber fazer de forma correta? Ó, pode mandar um direct para mim aqui no meu Instagram, que eu vou te responder. Aqui tem um link do treinamento juntamente com o meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida. E ainda está o treinamento com 60% de desconto. Meu WhatsApp também está aí no banner do canal. No link da descrição também tem meus contatos, então você será muito bem-vindo. O treinamento é de forma vitalícia e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá? Aí você vai ser capaz de fazer uma entrada como essa aqui, ó, que você pode em um movimento, por exemplo, fazer com 3 taxas e mais um movimento tranquilo aqui, fazendo uma entrada também praticamente um 4-0. Vamos ver um outro ativo aqui se tem mais alguma coisa para a gente ver. O USD-ZAR, né? Eu operei só o USD-ZAR, né? EuroJPY agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Lembrando que nós estamos em OTC, né? EuroJPY não tem nada aqui. Vamos ver GBP-USD, se tem alguma coisa para a gente fazer aqui. Deixa eu ver esse movimento. Aqui também não tem. Opa, aqui tem um. Aqui tem algo a ser feito. Por enquanto, ó, mas aqui ele já fez o movimento. Ó, já veio buscar movimento. O que ele tem aqui para buscar? Vamos ver, vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui para fazer? Vamos descer com ele até aquela região da linha ali? Vamos descer? Porque aqui, ó, aqui ele já passou essa região. Ele já passou essa região. Vamos descer com ele. Vamos buscar aquele fundo ali. Vamos fazer como ele fez aqui, ó. Vamos buscar o fundo ali, vamos buscar o fundo ali. Vamos seguir a tendência. Ó, detalhe para você que está começando agora no trade, que é um trader iniciante, que quer aprender como operar uma tendência, como operar um suporte e resistência. Sempre vá a favor da tendência. Sempre vá a favor da maré. Sempre vá no sentido da força do gráfico. Então aprenda como analisar a tendência e você vai saber como operar suporte e resistência da forma correta. Olha a dica que eu estou dando. Ah, é OTC. É OTC mesmo. Como você não tem um volume financeiro, para você ter mais entendimento, no OTC
sempre siga a tendência para você saber operar o suporte e resistência. Tá lá, ó, fechamento perfeito. O que eu fiz aqui? Eu só marquei as regiões que o gráfico poderia travar de alguma forma, por algumas regiões de conflito. Porém, aqui eu vejo o padrão de vela, estou a favor de tendência, estou dentro do entendimento. Olha o padrão de vela aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês baixarem lá no e-book para estudar. Então, aprenda como analisar a tendência e você vai saber operar suporte e resistência de forma correta. Porque os dois não trabalham sozinho. Você precisa ler o gráfico, você precisa interpretar o gráfico, você precisa aprender a operar o suporte e resistência, você precisa aprender a operar a tendência, você precisa aprender a aplicar um padrão de vela, você tem que entender regiões de ponto de equilíbrio e ponto de desequilíbrio, regiões de topo, regiões de fundo no gráfico. Tudo isso traz o que? O entendimento de onde existe liquidez no gráfico, para que você saiba operar a tendência e para que você saiba operar o suporte e resistência. Então, ó, entradinha perfeita, né? Ele ainda veio buscar aqui essa região e recolheu, porque ele está fazendo isso com pavio, tranquilo. Existe entrada mais tranquila que essa, sabendo o que você está fazendo? Então, OTC hoje, ó, sabadão, uma entrada positiva em GBP/USD, uma entrada positiva em USD/ZAR e mais uma entrada aqui com 3 taxas no USD/ZAR. Praticamente aqui um 5-0, um super lucro num sábado, né? Um OTC, onde muitas pessoas aí estão sem fazer nada, querendo dinheiro, querendo saber uma fonte de renda. Tá aí algo que você pode fazer, como operar OTC, operar os gráficos, aprender análise gráfica. Basta você se dedicar e se aprofundar nos estudos. Se você quer aprender a operar assim como o professor Cadu aqui, como os alunos que eu postei, é simples. Basta você vir para o treinamento, se aprofundar. Aqui no YouTube você vai aprender muita coisa, tem muitas dicas, mas aqui são dicas. Aqui é um preparo de conteúdo para que você se aprofunde e entenda de uma vez por todas, com lógica e razão, como que funcionam os gráficos, como analisar os gráficos, como operar os gráficos. Se você vier para o treinamento, a aquisição é para a vida toda. Você vai ter o acesso ao treinamento a vida toda, com as atualizações que eu subo, com aulas que eu subo, e eu tiro dúvidas diretamente comigo, tá bom? Eu não quero me alongar demais aqui na aula, porque hoje é sábado, você vai curtir seu sábado. Eu só espero que você deixe um like aqui após a aula para ajudar o canal, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações, porque o que eu faço aqui é trazer conteúdo para que você cresça, que você se torne um trader de verdade. Larga aquela mesmice de trader iniciante que só sabe perder. Aprenda, você é capaz, assim como todos esses alunos. A diferença deles para você é que eles tomaram a atitude de aprender, tá? O passo de aprender, o passo de buscar o conhecimento vem sempre antes do resultado. Então, fica com Deus, uma ótima noite de sábado aí para quem está assistindo o vídeo agora à noite, e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!